Muito bem, estamos de volta. O último bloco do programa passou rápido, hein, rapaziada? Tá gostoso, bate-papo, muitas notícias boas. A renovação dos contratos de Marcelo Oliveira, Levir Coupe, o Burro Consorte, e também o Givanildo Oliveira pelo América. Então as torcidas estão felizes e satisfeitas. Agora é manter o máximo do elenco, o máximo de jogadores tem que permanecer para que haja uma continuidade de bom trabalho. Agora, fim de ano está aí. Festa todo dia, toda hora eu toquei numa festa. Sábado tem outra, segunda tem outra. É festa para tudo quanto é lado. Né? A banda Flashback, ó, trabalhando para valer. Então vai fazer festa na sua casa? oasisbebidas.com.br, já dou de cara para você o endereço do site. Qualquer que seja a festa que você for organizar, de 15 anos, de formatura, aniversário, ou então aqueles churrascos maravilhosos, como acontece sempre lá na casa do nosso Breno. Então, você não pode deixar de consultar a Oasis Bebidas, que ajuda você a calcular a quantidade ideal para a sua festa. Então, entre em contato, o telefone é 3412-9444, 3412-9444. Trabalha também com cestas personalizadas para presente, e a época é ótima para isto, tá bom? Fica bem localizada a Oasis, na Minerva, Rua Minerva, isso mesmo, 475, no bairro Caiçara. Bom, vamos falar mais do Clube Atlético Mineiro. Final do ano é um período que se perde e se ganha, né, dos jogadores. O Atlético ainda não anunciou ninguém, como também não dispensou ninguém. Agora, tem alguns contratos vencendo nesse final de ano. Tem algumas coisas que foram definidas hoje. Chiquinho, preparador de goleiro do Atlético, permanece. Carlinhos Neves realmente sai, e a possível vinda do Rodolfo Mel, que já trabalhou com o Levir, como a gente disse. Alguns contratos terminam no final do ano. Aí nós estamos falando de Ed Carlos, possivelmente não deve ficar. Pedro Botelho, emprestado ao Atlético Paranaense, deve retornar ao seu empréstimo. Josué tem proposta do Flamengo, também deve ser um nome que não fica no Atlético. E aí tem alguns retornos de alguns jogadores. Do Giovanni Augusto, que estava no Figueirense, do próprio Carlos César, que estava no Vasco, né? Que retorna agora de empréstimo. Nenhum desses retornando fica, porque não são jogadores para entrar no time do Atlético. Bom, o Maluf sinalizou algo de se aproveitar o Giovanni Augusto pelo bom desempenho que ele teve no time do Figueirense. Ele é um meia. O Atlético carece de um jogador dessa posição. E o Giovanni é um grande jogador. Eu lembro que ele só não ficou no Atlético, na época ele se envolveu com problema de indisciplina, o Atlético resolveu emprestá-lo, mas ele se destacou bastante quando jogava aqui. O que a gente pode entender é que o Atlético tem alguns pontos que ainda tem que ser contratados. O Levir, uma das coisas hoje, a gente estava acompanhando essa renovação do Levir, foi colocado que um dos pontos que foi o maior entrave foi que ele exigiu um planejamento e exigiu que o grupo fosse mantido no seu máximo, assim como a contratação de alguns reforços pontuais. Se ele renovou, o Atlético deu esse aval, podemos esperar que venham jogadores aí para agregar isso aí, né? A gente está falando de planejamento, eu lembro muito bem que o Calil atravessou uma crise muito grande no Atlético. Até na época do Luxemburgo, muita gente achava que o Luxemburgo ia ser a grande solução para o clube. E eu lembro dele falar, assim, olha, as coisas não vão ser resolvidas, o Atlético não vai voltar às grandes conquistas de uma hora para outra. A gente está no caminho de fazer reestruturação e isso com o tempo vai acontecer. E foi o que aconteceu agora, né? O Atlético conseguiu fazer essa reestruturação. Teve esse episódio do Ronaldinho Gaúcho que ninguém esperava, o jogador do poste dele sendo contratado. Ele veio, ajudou na conquista da Libertadores, que é o título mais importante que o Atlético tem. Depois o Atlético conquistou agora recentemente. Na Recopa eu não digo nem tanto, eu acho que é mais uma coisa para a torcida, não tem um grande valor. Mas a Copa do Brasil, sim, um título inédito. Então é isso. O Atlético hoje, ele foi reformulado. Ainda tem esse problema de dívida, né? Dívida, questão do refis lá, de negociação. Mas o Daniel, o Nepomuceno, vai pegar o clube reestruturado. E também um time, Orlando, que precisa de poucas contratações. O esqueleto ele tem, eu acho que precisa só de bater o martelo da questão do Tardelli, mas eu acredito que ele não vai sair. E só duas coisinhas para sinalizar, só para a gente fechar um pouco desses jogadores. Prioridade agora, renovação do Leandro Donizete. Um nome muito querido, principalmente pelo Daniel Nepomuceno, pela comissão técnica, deve permanecer no Atlético.
Guilherme. E ele mesmo, né? O Donizete falou que está bem encaminhado, né? Guilherme, não foi procurado ainda, o contrato dele demora termina. não é um sinal de que ele não vai ficar? Possivelmente não deve ficar, é uma coisa mais ou menos que já está ficando definida em cima disso. E o Atlético treinou hoje com o time reserva, né? O Levi deve levar para Brasília um time totalmente misto para pegar o Botafogo. Para terminar, então, as notícias do Atlético, é o seguinte, do meu ponto de vista, aqueles reforços que o Atlético precisa contratar, claro, uns 2, pelo menos, tem que vir. Mas os outros já estão na própria casa. Só esses meninos que entraram agora. Dodô e companhia limitada para não ficar falando todo mundo. Né? Mas tem Libertadores, Orlando. Isso que preocupa mais. Eu acho que tanto no caso do Marcelo, quando ele pede reforço, quanto do Levi. Eles querem jogadores experientes. Claro que vão ser utilizados esses meninos da base, vão, porque tem várias competições, né? Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, eles vão ser. Agora, no foco que todo mundo quer, que é a Libertadores para chegar no Mundial, aí tem que ser jogadores bem experientes. Ok, meu amigo, minha amiga, está com dor no corpo, está com insônia, está dormindo mal. É fácil acabar com tudo isso. Basta trocar o seu colchão. Procure uma das lojas da Sonhar Colchões. 2 endereços que eu vou dar para você. Lá na Savassi, né, Cristóvão Colombo, muito bem localizada essa loja, 537, Cristóvão Colombo, 537 na Savassi. E tem também lá na Pampulha, lá no bairro São Bernardo, Rua Maria Amélia Maia, 710. A Sonhar Colchões vende marcas importantes como Ortobon, Ortocrim, Castor, Anjos Colchões e Probel também. Do Atlético, então, já falamos tudo. Vamos passar agora a falar do Coelhão, o América, que renovou o seu contrato com o Levir Coupe, com o Givanildo Oliveira. O América, que eu repito, ainda sonha, é um sonho muito distante, em ir para a Série A. Porque já comentamos aqui, vamos apenas reforçar, é que o Icasa deve ser mesmo penalizado, mas não vai perder pontos. Isso aí nós só vamos descobrir no dia 18, né, no julgamento, mas até lá nós vamos ficar com essa torcida para que o América consiga subir, né? Agora, eu não sei a idade dele, mas me parece que o Givanildo hoje talvez seja um dos técnicos mais velhos trabalhando. Vamos usar experiente? Experiente, Melhor, né? Melhor, realmente, ele tem uma identificação com a América que é impressionante. Eu não acreditava, sinceramente, que ele ia conseguir recuperar o América dessa forma. 14 jogos e você ter uma derrota só. Foi um trabalho, assim, para quem chegou e pegou nesse turbilhão, como estava o América, ele tem os méritos totais, o América está fazendo certo de renovar com ele, investir, tem que tentar manter alguns jogadores na base. O goleiro, né, que a gente comentou ontem aqui, o José Ricardo, já tem proposta aí para poder ir para Portugal, foi um grande jogador no campeonato, né? Agora, eu faço questão de dizer aqui que eu fui um dos poucos que, quando o Givanildo voltou, defendeu ele. É verdade. Até mesmo aqui no programa, não, o Givanildo já passou, já era. Tá certo, ele é o técnico à moda antiga, né? Ele é seu padrinho, a gente não sabia, Ele é o técnico, não. O meu padrinho é quem trabalha bem. E assim, o histórico dele no América, ele sempre foi um treinador que deu muito certo. Ele conhece muito o clube. Ele é um técnico, Breno, das antigas, né? Aquele treinador que ele não tem assim, característica de modernidade, mas que conhece tudo de América, né? Conhece tudo de América. Bom, antes de mostrar para vocês os gols do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, eu quero falar da Dream Instrumentos Musicais, é a casa da música em Belo Horizonte. Atenção, músicos do Brasil inteiro. Podem comprar através do site www.dreamsmusical.com.br. 3421-1182 é o telefone da Dream Instrumentos Musicais. Coloca na tela para nós a vitória, aliás, o empate entre o Nacional de Medellín e River Plate, 1-1. Vamos ver aqui. Aí o primeiro gol. Eu vou ser bem sincero, eu estou torcendo para que o River leve essa taça, porque eu acho que mais uma motivação até para uma Libertadores ano que vem, e pelo futebol que os dois apresentaram, né, que não foi muito bom para chegarem até a final, eu acho que seria mais merecido o River. Lembrando que o primeiro jogo foi na Colômbia, a decisão mesmo fica para a Argentina. Fica para a Argentina, e ele fez um gol fora, né? Então ele tem uma vantagem aí. Bom... lá em São Paulo, embora esteja distante ainda o jogo entre Corinthians e São Paulo, um possível jogo, né? Mas já começam a discutir o que pode acontecer num jogo desse.
né? Já estão brigando nas torcidas, os dirigentes. São Paulo faz um oba-oba danado, mas futebol mesmo está desse tamanhozinho agora, né? Ganharam nada esse ano, no ano passado. Mas conseguiram voltar a uma Libertadores, que eu acho que era o que eles mais pretendiam, né? Já que não conseguiram nenhum dos títulos. E colocar 2 clubes, né? O que há muito a gente não vê, né? Então, esse bafafá, a gente imagina que poderia acontecer se tivesse Atlético e Cruzeiro aqui também, numa situação como essa. Mas eles nem ainda definiram qual time vai ser, ainda tem uma pré-Libertadores. Ainda tem muita água para rolar. Muita água para rolar. Meus amigos, obrigado pelo carinho da audiência, por estarem conosco todo esse tempo e por hoje também. Obrigado. Amanhã, 13h, a gente está de volta. Para quem não pôde assistir o programa todo e quiser ver outras notícias, outras matérias, assista hoje, 11h15 da noite, tem a reprise, todos os dias, de segunda a sexta. Tchau, tchau, obrigado.